Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos a mais uma entrevista do projeto Sons do Coração, agora no canal do YouTube, meu canal do YouTube Viviane Salvador. Aproveite, já se inscreva por aqui, ative o sininho para receber as notificações aí de quando chegar uma nova entrevista. Hoje uma convidada muito especial, a Judite, que está aqui comigo hoje. Ela que é uma guerreira, otimista por natureza, venceu a batalha contra a Covid-19, está lutando contra o câncer, é psicóloga, se formou depois dos 50 anos de idade, ou seja, gente, ela é um exemplo de vida para chacoalhar a vida de muita gente aí. Judite, querida, bem-vinda! Obrigada, eu sou grata por essa oportunidade de poder falar um pouquinho. E fiquei muito honrada de estar, então estou honrada por estar aqui. Grata que você está aqui com a gente também. Judite, como é que está o teu coração? Qual é o som que habita o teu coração nesse momento? Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo, assim, na chegada já. No momento, para mim, batidas do coração me refere à vida. A vida. Que é um ato importante para mim, já que eu venho com um histórico muito longo já, de algumas atividades que me desnortearam, mas eu passei pela Covid e estou muito bem agora. Estou me preparando para uma cirurgia de uma metástase no quadril, então estou me preparando. E eu tenho certeza que quando o coração bate aqui, é amor e vida para mim. Que legal. Judite, foram 40 dias hospitalizada com a Covid-19, entubada. Como é que foi para você? O que você acha que fez você sair dessa? Qual é o aprendizado que você tira de tudo isso? Para mim, hoje, eu percebendo o que foi que aconteceu e os momentos que eu vivi, porque naqueles momentos eu estava inconsciente, né? Na retomagem da minha vida, na retomada da minha vida, do meu viver, eu percebi que aquele momento tem que ter muita vontade de viver, muita vontade de viver. Porque se a gente não tem vontade de viver um otimismo próprio, a gente desiste. E eu teve momentos que eu senti que eu ia desistir, mas eu tinha uma força divina que me erguia do chão. Teve um momento que foi muito importante para mim, que eu senti que eu não estava conseguindo viver, respirar, não sei o que era que estava acontecendo, porque eu estava inconsciente, mas eu dizia para um anjo, eu dizia, meu anjão, me erga, me ajude, e era como se ele me ajuntasse do chão e me erguesse. Isso foi uma coisa assim que eu até não, tá na minha memória, é como se eu estivesse presenciando aquele anjo. E ele era maravilhoso, ele tinha uma asa pequena e uma grande, tinha uma asa defeituosa. Então isso eu acho que naquele momento que a gente está num processo que nem muitos passaram por esse Covid, a espiritualidade aflora. Se tu já tinha, ela aflora. Se tu não tem espiritualidade, eu acho que a dificuldade é muito maior de sobrevivência. Então, qual é a função da espiritualidade na tua vida e na vida de todos nós? Independentemente de religião, a gente não está falando de crenças, a gente está falando da nossa ligação com algo maior. Com algo maior. A nossa, eu falo por mim, porque cada um tem uma maneira de pensar sobre a espiritualidade. A espiritualidade, ela faz uma sintonia com o cosmos, com o Deus, ou com quem quer pensar que seja o astro, qualquer sintonia que possa ocorrer, e o nosso ser interior, nossa alma, nosso ser interior. E dentro de nós, pelo meu entender, nós somos uma centelha divina.
Mas nós temos que perceber essa centelha divina. Se nós não percebemos a nossa centelha divina, a gente não faz a conexão com Deus. Com Deus e com o todo, com o cosmo. Então eu acho que a espiritualidade nos faz uma percepção mais aguçada, a vontade de viver, o amor muito maior, o amor pela vida, pelo ser, pelo animalzinho, por tudo que nos rodeia. Faz a gente perceber a essência do pouco que às vezes está na tua frente. Você tem vontade de viver, Judite? Tenho muita. A tua filha está aqui com a gente acompanhando a gravação, diz que você é otimista por natureza, já acorda assim de manhã. Da onde que vem esse otimismo? Porque às vezes a gente fica meio chateado, né? Hein, Judite? Às vezes a gente reclama da vida, reclama do dia frio. Eu não tenho reclamado do nada, tá? A vida inteira eu nasci assim. Até uma época, minha mãe, eu pedia pra mãe, como é que eu era? Ah, tu era alegre, brincalhona desde que tu nasceu, então... Eu disse, bom, então eu não faço esforço para ser feliz. Eu sempre fui muito bem-humorada, tanto nos momentos, claro, que se tem momentos de tristeza, tu chora, tu esperneia um pouco, mas depois a gente respira, eu medito também, eu oro bastante, faço minhas meditações, faço as respirações, né? Então eu acho que quando a gente respira também, e a nossa alma, nosso coração está em sintonia com esse ar puro, com esse ar gratuito que nós temos de Deus, que eu digo que um poder maior é o nosso, podemos chamar de Deus o ar, os elementais podemos chamar de Deus. Qualquer um pode dizer que Deus é o que te alimenta. E quando a gente faz essa sintonia, o pulmão respirando, o coração batendo, a alma transborda. Que legal. Judite, você está lutando aí contra uma doença grave também, que é o câncer, né? Sim. Recebeu um diagnóstico pesado aí, para qualquer um desanimar. Da onde que vem essa fé, essa vontade de superar isso? Que você transpira isso, né, Judite? Esses dias eu estava respirando, meditando, e eu me imaginei correndo. Porque isso, estar sentada numa cadeira de rodas agora no momento, ou me movimentando bem devagarinho, eu penso que são limitações provisórias. E hoje, como nós temos a ciência, a tecnologia bem avançada, me dá muita esperança de continuar e poder ver os meus netos se formando, crescendo. Eu tenho um neto que está fora do país e que eu tenho saudade dele. Ontem ele me ligou, falei que eu vinha fazer, que eu vinha hoje aqui. E eu sinto que isso é um propósito de vida. Esses dias eu estava falando para uma pessoa muito querida, eu falei para ela que eu acredito que a nossa vida eterna é a nossa família, os que vêm. E que eles te dão incentivo, são sangue novo, são calor humano, são o teu sangue seguindo. Então isso me dá vida. E me dá esperança de ver eles crescerem e eu estar aplaudindo eles nas coisas boas da vida deles e apoiando. Judite, a gente falou muito aqui já com outras pessoas sobre o propósito de vida e o quanto ele nos norteia. Você acredita nisso? Qual é o teu propósito, Judite? Eu, como me formei mais tarde, eu acredito que a psicologia nasceu comigo. Ela veio antes de mim porque não podia ser, eu me sentia psicóloga sem estar formada. Com 46 anos eu tinha o 5º ano. E eu fiz o EJA, terminei o 1º, 2º grau, aí as professoras queridas me incentivaram a fazer o vestibular, passei nas 2 faculdades e escolhi a UX,
por causa do horário do dia, né? E eu sentia que eu tinha um propósito de vida que era poder servir as pessoas da maneira que eu servia, porque eu sempre fiz um voluntariado, eu sempre trabalhava nas causas sociais, mas eu queria mais. Eu tinha sede de conhecimento e eu queria mais. Aí eu fui para uma faculdade. Eu demorei para me formar porque eu tinha, pela idade, eu tinha minha família, eu me pagava a faculdade, era diferente das meninas que estavam lá, né? E eu consegui superar a dificuldade de estudar com mais idade. Mas eu venci, e para mim poder servir o próximo, entendendo um pouco mais e também me ajudando. Porque quando tu se ajuda e tu ajuda o próximo, a coisa contribui, a coisa ela se mistura. Quando tu serve alguém, aquela pessoa é como se fosse uma troca. Mesmo que tu faça voluntariado, tu faz uma troca com o outro. E essa troca que tu faz com o outro é riquíssima, riquíssima. Então, passei por uma situação de ver os crônicos renais, eu dizia para eles, meu Deus, eu estou no lugar errado. As pessoas lá com um pé lá e outro aqui, e eles tinham uma vontade de viver um sorriso, uma brincadeira, uma alegria. E eu comecei a observar isso. E eu dizia, poxa vida, não existe problema. Não existe problema. Se eles estão assim nessa situação, irradiando a alegria de viver, qualquer um pode irradiar a alegria de viver. Então, eu acho que esse propósito faz nós olharmos para o outro como a gente gostaria de ser olhada. Que quando tu olha para aquela criaturinha e tu vê, poxa vida, ele está ali nessa situação, não é porque ele quis, mas que ele pode melhorar um pouco, né? E eu nunca tenho dificuldade de não ajudar o próximo. Eu tenho assim, é uma coisa introjetada em mim. Com quantos anos você se formou, Judite? Eu me formei com 58 anos. E o que você diz para o pessoal? Que, não sei, acho que é tarde para começar. O que você tem a dizer para esse Hoje eu povo digo para as pessoas, nunca é tarde. Nunca é tarde. Lembre de mim, eu digo, né? E eu conto a minha história. Então, eu acho que quando as pessoas que foram na minha formatura e viram eu brilhando lá, sorrindo, alegria, a família me incentivou muito também. Então eu tive um apoio muito grande dos filhos, né, e do neto, que esse apoio me serviu, e amigos, as colegas também apoiavam quando eu não sabia, eu pedia ajuda, sabe aquela ajuda aos universitários. Mas a gente não pode nunca desistir do nosso sonho. Esse é o nosso sonho, então acho que a gente não pode deixar ele de lado. Porque quando a gente realiza um sonho, é um sonho. E a gente pode realizar outros sonhos. Mais um, né? Judite, você falou de um momento muito legal na tua vida, que foi uma troca que você fez com as presidiárias de Torres, foi isso? De Torres. Como é que foi falar para esse grupo de mulheres estão presas, estão na cadeia? Nossa, é uma vida completamente diferente da nossa, né? Quando eu tive alguém que me indicou, que foi uma colega, e quando eu tive a Suzep me ligou falando comigo, e eu até percebi que eu podia ajudar ela sim, porque eu sempre trabalhei com pessoas de baixa renda. Sempre, nunca tive medo de entrar nos bairros, entrar nos lugares. As pessoas, quando souberam, alguns diziam, mas tu não tem medo? Eu disse, não, eu vou estar mais protegida lá do que nunca, né? E quando eu falei para elas a respeito, porque eu tinha preparado uma palestra maravilhosa, dentro do cronograma que tinham me pedido, e quando eu cheguei lá, eu ajudei a arrumar a mesa, levei som, tudo. E quando eu cheguei lá, eu olhei para aquelas mulheres sentadinhas, estavam bonitas, todas arrumadas, com a roupinha limpa. Ai, elas se arrumam bonitas, tinha que ver.
Quando eu cheguei lá, olhei para elas e eu lembrei de um fato. E eu disse, me apresentei e disse para elas que um dia eu estava numa palestra como elas, sentadinhas assistindo uma psicóloga falar, e que eu disse para mim mesma, um dia eu vou estar que nem essa mulher palestrando. E o universo ouviu, só que naquela época eu só tinha o 5º ano. Então aí eu contei para elas a história, a minha história de vida. Saiu do script. Saí, totalmente. E aí elas me aplaudiram, vieram me abraçar, e era uma comemoração para o Dia da Mulher, que foi logo depois, antes de começar o Covid, aqui no Brasil, né? Eu levei uma rosa vermelha para cada mulher, eram 80 detentas, 80 mulheres detentas. E eu consegui dar para elas uma rosa cada uma. Então eu vi assim uma alegria que elas não estavam esperando aquele momento. Elas não estavam preparadas, elas achavam que era uma palestra normal. Não, era uma palestra que dava uma mensagem para elas. Então foi maravilhoso. Eu acho que eu disse até falei para eles que a hora que eu puder, eu vou voltar lá para ver essas mulheres. Se algumas estão lá, então elas vieram me abraçar e disseram que umas queriam sair dessa vida, que não queriam mais ser submissa ao homem, né? Que elas podiam até fazer alguma coisa, né? Então foi um trabalho maravilhoso. E você está falando das presidiárias, eu penso aqui, Judite, qual é a importância para você da troca com o outro? Ou entre mulheres, é muito bonito, mas a troca que a gente faz com o outro, quanto a gente aprende com o outro, quanto a gente se apoia no outro também. Eu acredito que o ser humano não nasceu para ficar sozinho, tá? Eu acredito muito que quando a gente tem um próximo, eu vejo comigo no momento que eu estou vivendo também, que eu estou dependendo do outro, é uma troca muito rica, tá? O apoio, a energia, o amor que tu tem do outro é fundamental para nossa vida, para o nosso bater do coração. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não tenha amigos, uma pessoa fechada. Eu imagino que essa pessoa é muito triste. E quando a gente tem o outro para fazer a troca, aquilo tudo nos motiva, nos traz à tona tudo aquilo que nós viemos para fazer no universo. Ter o nosso convívio, pessoas que nos alimentam também. E que eu acredito assim, que nada é por acaso, nada é por acaso. Se tu teve alguém que estava amargurado, que chegou perto de ti, que tu sentiu, é porque tu tem que sentir essa pessoa para ajudar ela. Então eu penso que, como nada é por acaso, o universo, Deus, tem mostrado cada pontinho da nossa vida. E as luzes brilham quando a gente ama o próximo. As luzes ao nosso redor, elas brilham com o nosso amor. Se tu dá o amor, tu recebe. O amor é uma pérola. A única coisa que eu imagino que o amor é a pérola mais preciosa do universo. Como Jesus veio a essa terra, ele nos ensinou o amor, demonstrando o amor. E até hoje tem pessoas que não entendem isso. Judite, me lembrei do sonho que você teve durante a Covid, do anjo, né? Do anjão com uma asa grande, uma asa pequena. Sabe aquela historinha que a gente diz que todos nós somos anjos de uma asa só, que a gente precisa do outro para viver, né? Para voar. Você tem medo de envelhecer, de morrer, Judite? Com tudo isso, parece que tá tudo tão perto da gente, a morte, ultimamente, né? Mas de você que já passou pela Covid. O envelhecer está se demonstrando pesado nesse momento para mim. Que idade você Eu estou com 63 anos. Então, assim, mas a aceitação desse envelhecimento tem que ser aqui.
Porque a gente envelhece, é uma perda, é um luto diário de uma certa idade da mulher. A gente vai envelhecendo, vai perdendo a riqueza da pele, os movimentos. Eu não tenho medo de morrer, porque nem nesse momento do Covid, eu até comentei lá em casa, se eu tivesse morrido, eu nem sabia que tinha morrido. Porque eu estava dormindo. Aí, muito louco isso, é muito louco, né? E o medo de morrer, eu penso assim que a morte, ela dói mais em quem fica. E eu sempre digo, esses dias, falei comigo mesmo e disse assim, Judite, nesse universo tu tem que fazer a diferença. E quando tu partir daqui, eles vão sentir tua falta, porque eu sei disso. Porque senão eu não fiz diferença. Se não sentirem falta de mim, eu não fiz a diferença. Então acho que a morte, ela vem e ela é dolorida para quem fica. Eu acredito mais para quem fica, porque quem tem uma espiritualidade, uma luz, um ser, que eu acredito que eu tenho, um caminho a seguir, eu vou ser bem amparada. Com certeza. Acredito que sim. Judite, teus sonhos, o que tu pretende fazer? Eu quero saber a curto prazo também. É a curto prazo. Não é a longo prazo, é a longo prazo. Eu estou planejando que no 2022, na metade do ano, eu estou já falando lá com o seu Covid lá, eu disse, escuta, pode parar, porque eu quero viajar. Então eu tenho o meu neto que vai se formar, que ele está na Austrália, e ele já me disse, vó, 2022 vai abrir a fronteira lá, porque lá está fechada a fronteira. E ele não pode vir. Daí vai ter a minha formatura e eu quero te ver aqui. E eu disse, mas estou preparada já, com as malas prontas para ir. Então acho que essa viagem que eu pretendo fazer, ela vai me dar uma coragem para ir tão distante, porque a Austrália é longe. E eu acho que vai me abrir um pouco mais a compreender também o outro mundo, né? Que é totalmente diferente do nosso, né? Pela maneira deles viverem, é outra cultura, né? Então, para mim vai ser... E eu ver meu neto, que eu tô com muita saudade dele. Ah, que legal. Judite, uma mensagem final, então, pra gente encerrar nosso bate-papo. Pra quem tá aí em casa meio borocochô, aí dá uma chacoalhada nesse povo aí. Quando você acorda de manhã, olhe para fora da janela e diga, bom dia, dia, com muita alegria. Bom dia, sol. Bom dia, vento. Bom dia, ar. Bom dia, universo. E sorria. Quando você desperta, já comece a sorrir de manhã cedinho. E tenha alegria dentro de si. E respire o ar da natureza. Faça bater seu coração. Que quando o coração bate é vida. Então não esqueça disso. E muito obrigada. Agradeço a todos. Agradeço pelo carinho. Agradeço pela Viviane, porque eu fiquei surpresa, né? Então achei muito legal. E a Viviane tem um sorriso maravilhoso. Ela é uma pessoa amada. Então, muito obrigada, Viviane. Eu que agradeço, Judite. Você é tanta luz, assim, que parece que clareou até o dia aqui. Obrigada mesmo. Fica com Gratidão. Deus, você é uma pessoa maravilhosa. Continua iluminando vários caminhos aí. Ah, pessoal, foi muito legal, muito legal. E esse projeto me enriquece muito. Eu aprendo muito com todo mundo que está aqui. Contigo aprendi também. Se você gostou dessa entrevista, compartilha com a sua família. Vamos espalhar coisa boa também, né, Judite? De fake news, assim, ó, o mundo já tá cheio. Compartilha com seus familiares, com seus amigos. Curte o canal, ativa o sininho e recebe outras dicas aí bacanas de gente tão legal, com histórias tão lindas como